10 comportamentos que deixam todo homem fraco. Fala aí, irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Naubert Moura aqui na área do velho continente europeu aqui em Portugal. E vou falar sobre esse assunto, 10 comportamentos aqui. Sim, cara, que se você tem algum desses tipos de comportamento, cara, vão te tornar um homem fraco, vão te tornar um homem de baixo valor. Fechou? E vou listar os 10 aqui, não tá ali por ordem de importância e menos importante, eu acredito que todos são tão importantes, alguns outros é um erro mais grave, outros não e tudo mais. Mas aí você avalia, anota essas 10 coisas e começa a se avaliar, ou até pergunta para pessoas que você confia, se você já teve esse tipo de comportamento. Alguns deles eu já tive, e eu vou falar para você alguns desses comportamentos. E você também avalia. E se eu fui capaz de mudar alguns desses comportamentos, você também pode ser capaz de mudar. Fechou? Então eu anotei eles aqui, listei, são 10, são muitos. O primeiro deles, esse aqui eu já, já cometi. Ficar mendigando a atenção dos outros e principalmente de mulheres. Cara, isso aqui vai te tornar um homem fraco. Você ficar mendigando a atenção dos outros e principalmente de mulheres, isso não faz sentido nenhum. Qual que é a causa disso, cara? É escassez, falta de propósito, falta de um propósito de vida, de algo buscar uma coisa maior. Porque você fica mendigando a atenção das outras pessoas, cara, você vai acabar indo em direção à depressão, a estados emocionais que vão acabar com a sua saúde emocional, entendeu? Então você ficar mendigando a atenção dos outros, cara, cara, me dá atenção, ficar mandando mensagem o tempo todo, a pessoa não tá com vontade de conversar com você e você fica mandando mensagem e tudo mais. E isso, cara, vai te tornar um homem fraco. Te tornar um homem fraco. As pessoas vão perceber que você tá numa escassez. E quando você tá numa escassez só querendo puxar a atenção, cara, isso é a característica de quem é fraco. Entendeu? Então não se sinta ofendido, falar, não, Besti, se você está nesse estágio, ou você já esteve, você ter a autopercepção e a autocrítica e falar assim, não, eu vou mudar esse comportamento. Fechou? Então o primeiro é esse. Esse segundo aqui, também já cometi bastante. Já cometi bastante, que é a postura corporal. Cara, as pessoas, elas vão bater o olhar em você e vão saber se você é autoconfiante ou não. Dependendo da sua postura corporal, se você tiver com a postura com os ombros caídos e você, quando passa perto de uma pessoa que tem mais autoridade, que tem uma certa mais valor social maior do que o seu, e você se sente menor, esse é um outro comportamento de alguém que tem a mentalidade fraca, que é fraco, entendeu? Então, o intuito desse canal é para tirar desse estado de fraqueza, porque ele é um estado, não quer dizer que você é fraco, você apenas está fraco, entendeu? E quando você muda essa mentalidade, muitas das vezes não tem ninguém para chegar e falar, ô, muda sua postura, cara. Às vezes a pessoa fala e tudo mais, mas a gente não consegue falar com essa clareza. Porque quando você muda a sua postura, você muda o seu cérebro. Você entendeu? Quando você muda a seu posicionamento corporal, a sua composição cerebral também vai mudar, a bioquímica vai mudar. Porque muitas pessoas acham que o cérebro, ele é diferente, a mente, ela é separada do corpo. Não, mente e corpo é uma coisa só, entendeu? É corpo. Então, o que acontece? Quando você entende isso, você percebe que o posicionamento corporal vai passar uma impressão sobre as outras pessoas. Até pessoas que, por exemplo, têm uma aparência mais frágil, elas têm mais tendências a serem assaltadas. Elas têm uma tendência a serem alvo de coisas, de ataques e pelas mais diversas
coisas possíveis. Então você tem que ter um posicionamento corporal adequado, principalmente de autoconfiança. Não, qual que é o posicionamento corporal de autoconfiança? É você estar com os ombros assim, toma cuidado para não levantar muito o seu queixo, porque vai parecer que você é arrogante, entendeu? Então, tenha sempre o posicionamento corporal e bem acentuado, porque isso é um sinal de autoconfiança, sinal de baixo valor, de fraqueza. Terceira coisa, são indecisos. Cara, esse aqui eu já tive muito, já fui muito indeciso nas coisas e tudo mais, queria uma coisa, queria outra. Eu aprendi um conceito com Napoleão Hill. Eu já citei ele várias vezes aqui, é um dos meus maiores mentores. E ele fala uma coisa, que o homem que ele é indeciso, ele não vai conseguir ser bem-sucedido. E as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas tomam decisões rápidas e vai mudando devagar, de forma gradual, entendeu? Porque se você fica indeciso em cima do muro, você vai gerar medo, vai gerar insegurança, vai gerar incerteza. Então sempre tome decisões rápidas e vá mudando aos poucos. Vários caras seguiam esse princípio e conseguiram ser bastante bem sucedidos, como Henry Ford, entendeu? Então, aí você fala, não, você tá falando para mim ser leviano e tomar decisões na ansiedade? Não, não é isso. É você não deixar a incerteza criar ninhos na sua mente. Porque você deixando a incerteza criar ninhos na sua mente, você vai ficar inseguro e vai ficar com medo. E isso é a raiz que está montando que está sendo criada na sua mente, que mata todos os seus sonhos e os seus desejos, entendeu? Então toma cuidado com isso aí. Ser indeciso é uma das coisas que vai te prejudicar bastante se você não tiver a capacidade de tomar decisões rápidas, entendeu? Quarta coisa, não enfrenta os próprios medos. Cara, esse aqui eu sempre procurei enfrentar os meus medos, sempre procurei enfrentar as minhas inseguranças. Então esse aqui não me pegou, mas às vezes teve certos medos. Por exemplo, de falar para a câmera, eu tinha medo, mas eu fui lá e enfrentei. Entendeu? Então, se você tem esse estado de fraqueza, que é não enfrentar o próprio medo, ficar com medo, às vezes de tomar uma atitude, uma decisão, por exemplo, às vezes você quer sair da casa dos seus pais e você não tem uma atitude ali de tomar a frente porque você não sabe o que vai acontecer com você. Então, esses são os seus medos te controlando. E a maioria dos homens que são fracos, eles têm, que estão nesse estado de fraqueza, eles ficam com isso intrinsecamente dentro deles. E isso acaba deixando eles fracos. Porque eles não enfrentam e não aprendem com as dificuldades da vida. Porque são as dificuldades que vão te fortalecer e vão fazer você se tornar uma pessoa acima da média. Não é pelas coisas bonitinhas e boas que você passa, mas sim pelas dificuldades que você enfrentou e você é capaz de pegar essas dificuldades e transformar elas em oportunidades, entendeu? Quinta coisa, vergonha de expressar a própria opinião. Cara, se você tem um posicionamento, uma pessoa fala uma coisa e você não concorda com aquilo, mas você tem, tipo, vergonha de falar a sua autenticidade, expressar aquilo que tá dentro de você e você tem vergonha dos seus próprios posicionamentos, cara, você tá num estado de fraqueza gigantesco. Porque isso aqui tá enraizado também com o medo da crítica dos outros, que é o medo de se sentir criticado. E se você não ter a mentalidade de que, cara, eu vou expor minha opinião, eu vou expor minha ideia, não importa se eu for ridicularizado ou tal, não importa se essa pessoa que tá achando que eu tô errado ou não, eu vou expor minha opinião, não importa se rirem de mim, mas eu vou expor aquilo que tá aqui dentro. Porque se eu fico com medo, aqueles que ficam com vergonha, eles estão
Mesmo que você esteja errada, eles estão perdendo a oportunidade de aprender algo novo. Simplesmente porque ficam com vergonha. Sabe quando às vezes a gente está na sala de aula, a gente fica com medo de levantar o dedo e fazer uma pergunta, quando a gente é mais novo, né, na adolescência, fazer uma pergunta e todo mundo zoar, porque a gente estava fazendo com medo de fazer uma pergunta idiota? Então, esse é o medo de expressar sua opinião e fazer perguntas. Então, isso é uma característica de quem está sendo fraco, entendeu? Essa foi a quinta coisa. Agora a sexta coisa. Cara, isso aqui, eu já pequei muito nisso aqui. É ser vitimista. Eu até falei isso no vídeo de ontem, né? Que eu falei sobre o debate político que ia ter do Bolsonaro e Lula. É esse posicionamento vitimista, cara. Isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Se você tá como vítima, você não tem um controle da sua vida. Você não tem a autorresponsabilidade necessária para pegar aquela energia que te enviaram, em vez de você ficar terceirizando a culpa, você, cara, bater no peito e falar assim: e aí, campeão, qual que é a sua? Qual que é a sua eh, ideia sobre isso? Qual que é a sua atitude sobre isso? Qual que é a sua decisão sobre isso? Então, tenha sempre em mente saia sempre desse papel de vitimista, entendeu? Sétima coisa, andam à deriva. O que é andam à deriva, Navis? Andam sem propósito, andam sem significado, tipo, só pensando no final de semana, só de trabalhar ali às 8 horas normalmente do dia e não buscam um propósito, não buscam um significado, não buscam construir um legado, entendeu? Então, quando você fica nesse estágio, à deriva da vida e tudo mais, cara, a vida vai levar para onde você para onde ela quiser, na verdade, né? Não para onde você quer. Quando você tá à deriva, ela vai te levar para todo lugar, menos para onde você quer. Então, tenha sempre uma meta, um objetivo, um propósito, alguma coisa que queima dentro de você e você em busca disso. Não fica à deriva no mar, não. Entendeu? Outra coisa, a gente já tá na oitava, hein? Não cuida de si mesmo. Cara, como que você não cuida de si? Você as roupas que você vai sair, como você se comporta diante das pessoas, você não cuida do seu emocional, você não cuida da sua comunicação, você não procura estar sempre se aperfeiçoando e melhorando, tanto quanto fisicamente, tanto quanto emocionalmente e espiritualmente. Se você não cuida de si mesmo, quem que vai cuidar? Então, quando você começa a cuidar de si e entender a fortaleza que você tem dentro de você, aí sim que você sai desse estágio de ser um homem fraco e começa a entrar num estado de fortaleza onde ninguém te abala. Ninguém ali tira você do centro. Então, passe mais a cuidar de você. Passe mais a tirar um tempo para você ler, para você estudar, para melhorar suas habilidades e as suas capacidades. Fechou? Nona coisa, diminui os outros para se sentir superior. Ah, não, você já fez isso? Cara, eu acredito que na minha infância, é normal, né? Criança às vezes, não sei o que, eu fiz tal coisa ali e tal, você não fez isso. Cara, quando você tá no estágio que você precisa diminuir outra pessoa para se sentir superior, isso já demonstra sua fraqueza. Isso já demonstra o quão medíocre você é. Você não consegue subir. Em vez de você procurar derrubar o prédio dos outros, por que você não procura construir o prédio mais alto da cidade? Me fala aí. Segura essa aí. Pega essa sacada. Por que em vez de você procurar derrubar o prédio dos outros, você não procura construir o prédio mais alto da cidade? Você tem que derrubar o dos outros. Não faz sentido. Então, cara, nunca diminua ninguém. Sempre procura levar a si mesmo. Fechou? 10 coisas. Em uma crise, não sabem lidar. Salomão já até fala na própria Bíblia. É na crise que se conhece o fraco. Um dos homens mais sábios que já pisou na face da terra.
É na crise que você conhece o fraco. Se você entra em desespero quando tá todo mundo ali, meu Deus e tal, desesperado, cara, você tá constatando a prova ali que você não tem inteligência emocional, que você não consegue lidar com problemas, não consegue lidar com crise e tudo mais. Eu te falo, você vai passar por muitas crises na sua vida, não importa, não importa o seu status que você esteja agora, você vai passar por crise. Todo mundo tem problema de dinheiro, todo mundo tem problema com tempo. O Bill Gates tem problema com dinheiro, o Warren Buffett tem problema com dinheiro, o próprio Elon Musk tem problema com dinheiro, você tem problema, todo mundo tem problema. Só agora são problemas diferentes. São problemas diferentes. Mas agora todos vão passar por crise. Agora, como se conhece um fraco? Quando ele está passando pela crise. E como ele lida, qual que é a resposta que ele dá. Então, quando você tem essa mentalidade de ficar calmo na crise, entender que aquilo ali está vindo para te ajudar a evoluir, você cria uma outra mentalidade, você cria um outro centro dentro de você. Fechou? Vou repetir aqui para você fixar na sua mente, entendeu? Primeira coisa, ficar mendigando a atenção dos outros, principalmente de mulher. Segundo, postura corporal. Terceiro, são indecisos. Quarto, não enfrentam os próprios problemas, os próprios medos. 5, têm vergonha de expressar a própria opinião. 6, são vitimistas. Sétimo, andam à deriva. 8, não cuidam de si mesmos. 9, diminui os outros para se sentir superior. E 10, em uma crise não sabem lidar. Fechou? E se você chegou até o final desse vídeo, parabéns, cara. Parabéns, que você com certeza já é uma pessoa acima da média, porque você consegue começar uma coisa e ir até o final. Poucos fazem isso, acredite em mim, poucos fazem isso. E se você chegou até o final aqui, parabéns. E clica no botão curtir, se inscrever, caso você não seja inscrita. E bora pro game. Vamos fazer acontecer e vamos pro próximo nível. É nóis, rapaz.